continuidade ao que a gente viu na aula passada, extração líquido-líquido, hoje a gente vai trabalhar com extração sólido-líquido, certo? Esses métodos de extração, onde a matriz de onde você quer extrair está no estado sólido, ela é bastante usado para quem trabalha principalmente com produtos naturais, mas também dentro de outras áreas da química orgânica. Eu vou mostrar para vocês duas técnicas de extração a partir de folhas de plantas, extração. As duas são extração sólido-líquido, mas elas têm características um pouco diferentes e por isso o resultado vai ser um pouco diferente também, certo? E aí a gente vai conversando aqui, certo? Deixa eu mostrar como é que funciona. Então a gente vai observar duas técnicas de extração sólido-líquido. A primeira é extração por arrasto a vapor e a segunda é extração por maceração. A extração por arrasto a vapor, como o próprio nome diz, ela usa o aumento da temperatura e com esse aumento da temperatura leva o solvente extrator a entrar em ebulição e esse solvente ele arrasta os compostos orgânicos presentes naquela matriz. Esse tipo de extração ele é bastante usado para a extração de voláteis de plantas, por exemplo, ou de organismos marinhos. E ela se baseia na extração de compostos que têm pontos de ebulição próximos do solvente escolhido. Então, não necessariamente os compostos extraídos por arrasto a vapor em água são solúveis em água. Na maior parte das vezes, inclusive, nós fazemos essa extração para obter compostos apolares, compostos que não são solúveis em água. E isso é dado por conta dessa propriedade de extrair compostos que tenham pressão de vapor próxima ou pontos de ebulição próximos ao ponto de ebulição da água. E aqui a gente tem uma explicação de como é que funciona, né, a mistura obtida nessa fase de vapor, ela vai ter a pressão de vapor da mistura vai ser determinada pela pressão de cada um dos componentes e da concentração desses componentes nessa mistura. Então a gente consegue extrair componentes, inclusive, que têm um ponto de ebulição um pouco superiores aos da água. Se o ponto de ebulição for muito alto, a gente não vai conseguir, né? Eu não vou conseguir extrair compostos que têm ponto de ebulição de 300 graus, por exemplo. Mas compostos que sejam volatilizáveis nessa temperatura próxima de 100 graus, eles vão ser extraídos e isso independe da afinidade deles com a água, da polaridade deles, por exemplo. Aqui eu tenho um sistema ilustrativo, ele não é o sistema que a gente está usando, mas basicamente eu vou ter uma região onde eu tenho uma manta de aquecimento, eu vou colocar meu solvente, vou colocar o material sólido a ser extraído, no nosso caso são folhas de planta, essa manta ela vai aquecer, o solvente vai entrar em ebulição e vai arrastar consigo compostos orgânicos, principalmente voláteis. À medida que esse vapor ele sobe, ele vai entrar em contato com o condensador a uma temperatura mais baixa, vai condensar, vai começar a gotejar em direção ao frasco coletor, e aí a gente consegue coletar o hidrolato, né? O hidrolato é uma mistura dos compostos arrastados, dos compostos extraídos em água, sejam eles solúveis ou não. E aí, a partir dessa mistura, a gente consegue separar os compostos extraídos da água. Professor, Oi, pode falar. mesmo não precisando necessariamente ter afinidade com a água, a técnica só funciona por causa do vapor da água, né? Isso. A gente vai usar uma quantidade grande de água e uma quantidade pequena de compostos a serem extraídos. À medida que a temperatura aumenta, os compostos que já são voláteis, eles vão entrar para a fase de vapor, né? vão passar para a fase de vapor e vão ser arrastados com o vapor de água. Os compostos que têm ponto de ebulição próximos ou um pouco superiores aos da água, ainda assim eles conseguem ser arrastados por causa dessa propriedade de pressão de vapor da mistura, que é diferente da pressão de vapor dos componentes individuais. Então a gente consegue arrastar esses compostos, independente deles serem
deles serem afins à água ou não, deles serem polares ou não. Na verdade, a maioria dos compostos que são extraídos nesse tipo de método são apolares. Então, a gente faz muita extração de óleo essencial, que aí vai ter principalmente terpenos, que são compostos que não são solúveis em água, mas são extraídos por essa técnica. E depois desse frasco coletor vai para o rotoevaporador também? Então, como a gente tem aqui um hidrolato, como ele está em água, primeiro eu vou tirar os compostos, vou fazer uma extração. Eu posso fazer uma extração líquido-líquido, ou, se for no caso de um óleo essencial em grande quantidade, ele separa da fração aquosa. Eu consigo por diferença de polaridade, o óleo mesmo separa. Quando a quantidade de óleo é pequena, ele fica suspenso na água, e aí eu vou extrair com solvente. Eu posso extrair com hexano ou com acetato, a depender do meu alvo, certo? Mas se eu tentar colocar a água no rotoevaporador, eu vou perder muitos desses compostos, que eles vão sair antes da água, certo? Entendi. Então, primeiro a gente extrai, depois que fizer essa coleta aqui, a gente extrai para um solvente mais volátil, e esse solvente mais volátil é que vai ser levado ao rota. A segunda técnica que a gente vai usar é a técnica de maceração. Deixa eu ver se está gravando. É a técnica de extração por maceração. Ela é uma técnica extremamente simples, onde a única coisa que você precisa fazer é colocar o material sólido a ser extraído junto com o solvente extrator. Então, basicamente, você coloca no nosso caso, por exemplo, usando folhas de plantas, a gente vai colocar as folhas embebidas em álcool, que é o que eu vou usar para extrair, e vou deixar esse solvente extrator em contato com as folhas por um período de tempo. A desvantagem desse processo é que ele geralmente é bem longo. Ele pode levar horas ou até dias. Essa é a desvantagem. A vantagem é que você não tem realmente trabalho para fazer essa extração. Eu vou mostrar para vocês durante a prática. É só colocar o solvente em contato com as folhas e ele vai difundindo das folhas para o solvente, e no final eu evaporo. O solvente fica com o meu extrato bruto. Aqui é um desenho esquemático, então basicamente você vai colocar um recipiente, vai colocar, por exemplo, um Erlenmeyer, colocar as folhas, colocar o solvente extrator, agitar algumas vezes durante o dia. Depois eu vou filtrar esse solvente para tirar o material sólido e vou ficar com o meu extrato na fase líquida. Esse extrato aqui vai ser concentrado no rotoevaporador, né? Essa extração por maceração, é bastante comum fazer essa extração com álcool ou com uma solução hidroalcoólica para obter um extrato bruto, um extrato dos componentes totais da planta, certo? Mas caso você queira, você pode fazer uma extração também mais direcionada. Por exemplo, a extração por maceração poderia ser feita com hexano também, mas é bem mais comum fazê-la com um solvente mais polar e depois fazer as partições para dividir em polaridades diferentes, aquele material que você extraiu inicialmente. Aqui a vidraria usada, né, o material que a gente vai usar nos dois métodos. Professor, o extrator de Soxhlet, ele é sólido líquido também? O extrator de SOX ele é sólido líquido. Ele tem algumas particularidades, assim, porque a extração por Soxhlet ela é feita a frio, certo? Só que o material extraído ele é mantido sob aquecimento. Deixa eu mostrar aqui o equipamento de Sox. Cadê aqui? Tá. O extrator de Soxhlet, melhor aqui mesmo. Mas ele se enquadraria em qual aí? Maceração ou outro? Não, a extração, você fala extração por Soxhlet mesmo. É um tipo específico de extração. Ela é uma extração sólido-líquido, onde você coloca o material sólido
aqui nesse tubo de destilação. Geralmente a gente usa uma célula de celulose, um cilindro de papel, alguma coisa para conter esse material a ser extraído. O solvente ele fica aqui embaixo, ele é aquecido numa manta, ele evapora, condensa e vai gotejando sobre o material a ser extraído. Digamos que seja folha de planta também. À medida que essa coluna de solvente vai aumentando, a pressão que ela exerce no sistema também aumenta. E aqui eu tenho esse sifão. Quando a pressão é suficiente para que o líquido sifone, ele vai voltar, ele vai aumentando essa coluna, a massa dela, o peso dela vai aumentando também, vai chegar a determinado momento em que ela vai sifonar e vai voltar para esse balão sob aquecimento. Então, o material é extraído a frio, já que o solvente condensa e extrai aqui embaixo, só que ele vai ficar sob aquecimento. Então, se os meus compostos ali a serem extraídos forem termoláveis, se eles degradarem com o calor, não é tão interessante usar o SOxLAT. Ele é muito usado para extração de voláteis também, de compostos apolares. Você pode usar com hexano, por exemplo, aqui, certo? O SOxLAT ele tem algumas vantagens. Ele tem várias vantagens. A única desvantagem é essa, se eu tiver um material termolável. Mas com a extração por SOxLAT eu uso muito pouco solvente, já que o solvente, depois que ele sifona e volta para o balão, ele é novamente aquecido, ele vai passar para cá limpo, ele extrai de novo, então eu consigo fazer uma extração, eu consigo realmente esgotar aquele material a ser extraído usando uma quantidade muito pequena de solvente. E aí depois é só concentrar no rotoevaporador também, e eu consigo o meu extrato. Certo. Na extração por maceração, a única coisa que a gente vai usar é a folha da planta, a gente vai usar folha de aroeira, de chinos, terebintifolha, e vai usar a folha da planta, um Erlenmeyer e o solvente a ser extraído. Depois a gente vai usar um funil para filtrar, um balão e o rotoevaporador. Na extração por arrasto a vapor, eu vou usar as búfalas para o aquecimento, o balão de fundo redondo, o termômetro, o condensador, as mangueiras, o aparato de Dean Stark, que eu vou mostrar para vocês mais à frente o que os funis de separação, e além do solvente, do hexano, a gente vai usar, aliás, o solvente para o arrasto a vapor é a água destilada, mas como eu falei antes, quando formar o hidrolato, eu vou fazer uma extração desse hidrolato com hexano, para depois levar essa solução em hexano para o rotoevaporador. Certo? Então, mostrando aqui o procedimento. Para iniciar com a arrasto a vapor, a gente vai montar todo o aparelho. Eu vou mostrar para vocês como isso é feito. Vou montar o condensador, o Dean Stark e tudo mais. Vou pesar 150 gramas de folha de aroeira, transferir para o balão, adicionar 500 ml de água, algumas pedras de porcelana para ebulição e manter o banho de aquecimento entre 130 e 140 graus para evaporar a água. A temperatura de destilação ela vai ficar próxima do ponto de ebulição da água e a gente vai coletar entre 70 e 80 ml do hidrolato. Depois vai transferir para um funil de separação, fazendo extração líquido-líquido da mesma forma que a gente viu na aula passada, com hexano. Adicionar sulfato de sódio à fase orgânica para tirar o restante de água e depois filtrar essa fase orgânica, secar em rotoevaporador, pesar o material extraído e calcular o rendimento. Isso para o arrasto a vapor. Para a maceração, como eu falei, muito simples. Pesar as folhas, colocar no Erlenmeyer, adicionar 500 ml de etanol. Agitar essa mistura ao longo do dia, agitar algumas vezes, gentilmente, deixar repousar e a gente vai agitando em intervalos ao longo do dia. Depois é só filtrar, transferir para um balão, secar no rotoevaporador, pesar e calcular o rendimento do procedimento. Beleza? Professor, o rendimento do arrasto a vapor, eu calculo desde o início, lá do arrasto a vapor, só da extração líquido? Então, o produto que você obtém no final é depois da extração líquido-líquido. Então, o rendimento é no final, certo?
Só a parte final, né? Só a parte final. Porque quando eu retirar o hidrolato, eu não sei quanto de material extraído eu tenho no hidrolato. Eu só vou saber depois que eu concentrar. Aqui algumas referências. E aí a gente vai para o procedimento. Se vocês tiverem dúvidas, vão perguntando aí, certo? Então, o início da extração sólida do líquido, ele começa com a escolha do material a ser extraído. Então, a gente vai trabalhar nessa prática com folha de aroeira, de chinos, ou esquinos, depende de como é que você fala. E aí a gente vai fazer a extração das folhas. A gente tem escolheu a planta, nesse caso, por comodidade, porque tem um pé de aroeira em frente ao laboratório. Então, a gente faz essa coleta das folhas. Isso aqui são as alunas de doutorado que me ajudaram. A extração de folhas, ela tem algumas vantagens, tanto para a gente, como para a planta em si. Diferente de outras partes da planta, a extração da folha não vai levar danos à planta, né? Não vai matar a planta, ela vai se recuperar rapidamente depois, a não ser que eu fizesse uma extração, que eu fizesse uma coleta de todas as folhas dessa planta, né? Ou de uma quantidade muito grande, para que ela não pudesse fazer fotossíntese depois. Mas, via de regra, quando você faz extração de folha, você preserva a planta e ela vai se recuperar depois. Quando você trabalha com outras partes da planta, por exemplo, com raiz, com caule, você vai precisar derrubar a planta, né? Quando trabalha com produtos naturais de origem de plantas, a gente precisa primeiro ter certeza de que estamos trabalhando com a planta que nós queremos trabalhar, né? Então eu separei esse vídeo aqui só para mostrar para vocês. Do lado do pé de aroeira, a gente tinha outra árvore e os galhos das duas árvores acabam se cruzando. Então, uma das coisas que é bastante importante quando você trabalha com plantas é a identificação adequada da espécie vegetal que você usa. Então, se vocês observarem aqui, a gente tem folhas bem diferentes. Eu tenho as folhas de aroeira, que são essas menores, mais redondinhas, e tenho as folhas da outra árvore, que eu, se não me engano, é uma amoreira, não tenho certeza. Não lembro agora, mas vocês veem que tem duas plantas diferentes aqui, certo? Elas estão próximas, os galhos se cruzam, e eu tenho que ter certeza que eu estou coletando a planta certa, porque, por exemplo, digamos que eu fosse trabalhar com essa planta para procurar uma atividade biológica, para um medicamento. Se eu fizer a coleta da planta errada, eu vou chegar a uma conclusão errada no final, e eu posso não conseguir nem publicar meus resultados, ou não chegar a um produto adequado no fim do meu trabalho. Quando você trabalha com plantas, normalmente você procura um botânico, um taxonomista, para fazer a identificação da planta, e você guarda uma parte da planta que é chamada de essicata, você guarda ela seca num arquivo, num registro, ela fica depositada num herbário, para que no futuro, se você precisar rever essa planta, ou se alguém quiser trabalhar com essa planta também, ela vai ter acesso a esse material vegetal preservado. Aqui as meninas muito felizes em fazer esse trabalho. Elas vão fazer essa coleta, e depois da coleta é que a gente vai começar a extração propriamente dita. A gente vai levar esse material vegetal para o laboratório, vai pesar, então a gente pesou 150 gramas, colocou no balão de fundo redondo. Esse aqui é o de Instark, eu vou mostrar para vocês o equipamento montado. Esse é o aparato de Instark. Essa saída dele aqui vai ser conectada ao balão, e aqui em cima, eu vou mostrar mais à frente, eu vou colocar um condensador. Então, o que acontece? Quando o material é aquecido, o solvente evapora, vai subir pelo tubo de vidro, quente, né, no estado de vapor. Quando ele chega aqui em cima, ele vai entrar em contato com o condensador, que vai estar a uma temperatura mais baixa. O solvente vai condensar e vai gotejar e ser coletado aqui nesse tubo. Aqui no final eu tenho uma torneira, e eu consigo só abrir, retirar o material e coletar em outro balão, ou no Erlenmeyer, enfim.
Eu vou mostrar para vocês mais à frente o sistema todo montado. Qualquer dúvida é só perguntar, viu? Não se acanhe. Certo. Aqui eu estou montando ainda o sistema, o Beanstalk com o condensador aqui em cima. Eu coloco o condensador, vou colocar a mangueira com banho de circulação. Aqui no balão eu coloco a água destilada, que vai servir para... vai ser o meu solvente de arraste. Aqui nesse recipiente eu vou colocar óleo de coco, um óleo vegetal, que vai servir para conduzir o calor, para aquecer essa mistura. Vou mostrar mais à frente. Então aqui eu já tenho o óleo. Esse líquido escuro aqui é óleo de coco. Eu vou usar um óleo vegetal para que eu consiga fazer esse aquecimento. Eu não lembro agora qual é a temperatura máxima que eu posso usar, mas eu acredito que até 250 graus eu consigo aquecer esse óleo sem que ele evapore. Então eu não posso usar um líquido que tem um ponto de ebulição muito baixo, senão ele vai evaporar por completo aqui e eu não consigo fazer o meu procedimento. Então aqui eu tenho as folhas com a água, o Beanstalk já montado, né, conectado aqui ao balão. Ele já está todo montado com o condensador. Eu vou passar água, vai ter água correndo pela serpentina para fazer a refrigeração. Eu mantenho essa torneira fechada durante o experimento e eu só vou abrir quando eu fizer a coleta para transferir para outro recipiente. Aqui, à medida que aqui eu já comecei o aquecimento, certo? Eu coloco um termômetro aqui para eu acompanhar a temperatura, então ela vai ficar em torno de 130 graus. E à medida que a temperatura vai aumentando, o solvente vai entrar em ebulição, vai arrastar o material e vocês vão ver que vai começar a condensar aqui no tubo. Vai condensar aqui ao longo do tubo, até que o sistema esteja quente o suficiente para que esse solvente do estado de vapor ele atinja o condensador, condense e possa ser coletado aqui. Vocês vão ver aqui a água já em ebulição, ela vai condensando ao longo do caminho, formando essas gotículas aqui, uma parte do solvente fica refluxando. E aí eu vou esperar um tempo até que ele comece a condensar realmente no tubo de coleta, né? Até que ele chegue aqui ao condensador. Eu coloco essa bexiga aqui em cima, eu coloquei a bexiga vazia e ela vai me servir como um controle de pressão rudimentar, digamos assim. Como eu estou aquecendo esse sistema e o solvente está passando para o estado de vapor, a pressão interna aumenta. E para que serve a bexiga? Eu coloco a bexiga vazia aqui. Se quando essa pressão aumenta, esse vapor ele começa a encher muito a bexiga, o gás aqui dentro começa a encher muito a bexiga, ou muito rapidamente, ela pode chegar a estourar, ou ela pode ficar muito cheia, e aí eu consigo observar que a pressão interna do sistema está alta. E aí eu posso ou diminuir um pouco a temperatura, ou aumentar a circulação de água, eu tenho um controle maior, certo? É um controle qualitativo, né? Eu não tenho um manômetro, eu não tenho um controle específico de pressão, mas eu consigo enxergar se a pressão subir demais. Se faltar água, por exemplo, o condensador vai começar a esquentar, eu vou perceber porque a bexiga vai estourar, né? A bexiga vai aquecer demais. Certo, à medida que a temperatura vai aumentando, você vai vendo as gotículas se formando no caminho, o vapor vai cada vez mais chegando próximo do condensador. Conseguem ver as gotículas aqui formando, ó. Quando a temperatura for grande o suficiente, ou alta o suficiente, eu vou começar a ver o gotejamento aqui no coletor, no condensador, e ele vai chegar ao coletor. Depois eu só transfiro para outro recipiente. Pronto, a partir de agora eu já consigo ver as gotículas sendo acumuladas aqui embaixo. Então esse aqui é o meu hidrolato.
Esse aqui é a água contendo os compostos que foram extraídos da folha de aroeira. E aí eu vou deixar esse coletor encher, eu vou coletar entre 70 e 80 ml de água aqui, para fazer a extração depois. Dúvidas? Qual o composto específico da aroeira mesmo que a gente quer? Tem vários. Aqui a gente está fazendo a extração de apolares de aroeira. Ah, sim. E Geral, né? não é específico. Eu posso mostrar para vocês depois alguns deles. Eu acho que, não sei se eu estou com um arquivo aqui, mas eu mostro para vocês. Se não nessa aula, na próxima. E aí ele vai sendo condensado e vai ser coletado aqui. Certo? O procedimento é simples, mas ele é muito facilitado por esse aparato de Instart. Tem outros equipamentos que você consegue fazer extração por arrasto a vapor. É mais comum usar um aparato de Clevenger, mas como eu não achei no laboratório, eu acabei usando o de Instart mesmo. Depois eu vou fazer a coleta, ó, depois que eu já tenho hidrolato aqui em quantidade razoável, eu vou coletar no Erlenmeyer. Como esse material ele vai estar em água, eu não vou colocar ele direto no rotoevaporador, como eu falei, porque os meus compostos voláteis eles iriam embora no rotoevaporador antes da água. Então, por isso eu vou fazer uma extração líquido-líquido depois, certo? Eu vou deixar o Erlenmeyer tampado para que os voláteis não evaporem. Vou acumular um pouco mais de hidrolato para poder fazer a extração depois. Enquanto esse processo está acontecendo, eu vou preparar a extração por maceração. Então, como eu falei para vocês, a maceração é extremamente simples. Então, eu peguei as folhas, pesei 150 gramas de folha também, vou colocar no Erlenmeyer, coloquei no Erlenmeyer e vou colocar o etanol. Então, a gente vai colocar 150 ml de etanol, vai agitar, 150 ml não, desculpa, 500 ml de etanol, vai agitar, vocês vão ver que esse solvente vai cobrir as folhas depois. E ao longo do dia eu faço mais algumas agitações. Então, completo, 500 ml de etanol. Faço a identificação, vou fechar também o Erlenmeyer depois com a tampa. E vocês vão ver que tanto o objetivo quanto a quantidade de material extraído nos dois casos vai ser bem diferente. Professor, quanto tempo de maceração? Eu deixei de um dia para o outro, então foi em torno de 24 horas. Mas quando você faz no laboratório, porque era para aula, né? Mas quando você faz uma extração para o seu trabalho, para a sua pesquisa, geralmente você faz várias extrações. Você coloca o etanol, deixa macerando de um dia para o outro, ou por 2 dias, tira esse etanol, transfiltra e coloca um etanol novo, limpo, para extrair novamente. Normalmente você faz isso 3 vezes, 2 ou 3 vezes, para aumentar a quantidade de material extraído. No nosso caso aqui foram 24 horas. E para maceração eu vou deixar ele ali sendo extraído, macerando, e volto para o arrasto a vapor. Agora o hidrolato que eu extraí, né, a solução aqui aquosa, ou suspensão, melhor dizendo, eu vou transferir para um funil de separação e vou fazer a extração líquido-líquido que a gente já observou na aula passada, certo? Como eu sei que os compostos que eu extraí aqui, a grande maioria deles é de compostos apolares, eu vou fazer a extração com hexano. Então, não vou repetir todos os detalhes sobre a extração líquido-líquido, porque vocês já viram na aula passada, mas eu vou só mostrar rapidamente. Extração líquido-líquido é uma coisa que a gente vai usar em quase todas as práticas, porque ela realmente é muito importante dentro de um laboratório de síntese orgânica ou de química de produtos naturais. Então, aqui embaixo eu tenho a água, aqui em cima
eu tenho o hexano que eu usei para extrair, certo? E aí é o mesmo procedimento que a gente usou na aula passada. Vou fazer 3 extrações, juntar as fases orgânicas, a fase aquosa fica embaixo, a fase orgânica em cima. Eu vou colocar em LMAs separados, extrair da fase aquosa 3 vezes. Depois eu vou transferir para um Erlenmeyer a solução em hexano. Vou adicionar o sulfato de sódio anido, porque, como vocês devem lembrar, ainda sobra um pouco de água suspensa misturada nessa solução em hexano. Então, vou colocar o sulfato de sódio, vou agitar levemente e vou deixar repousando por meia hora para garantir que essa minha solução não tenha mais água. Enquanto isso, eu vou fazer a filtração do material macerado. Eu tenho aqui um funil de filtração com um algodão aqui embaixo. Vocês já observem que a cor do material extraído vai ser bem diferente daquela da fração orgânica em hexano, né? A extração com álcool ou hidroalcoólico é dita uma extração para obter um extrato bruto, né? A gente vai extrair os componentes totais dessa planta, em termos de metabólitos secundários. E vai extrair metabólitos primários também, né? No caso da extração com hexano, ou extração por arrasto a vapor, ela é mais direcionada. E aí vocês vão colocar isso vão ver como isso funciona na discussão de vocês. Pronto, depois que eu fizer a filtração, vou pegar o balão, levar para o rotaevaporador. Vocês devem lembrar como é que o rota funciona, né? E aqui a gente vê, ó, quando a pressão do sistema ela baixa demais, uma grande quantidade de solvente entra em ebulição, ele vai borbulhando assim, e eu vou controlando a pressão com aquela torneira aqui embaixo, com esse suspiro aqui, ó, aqui em cima, aliás, para evitar que esse material projete, certo? Para evitar que o solvente passe no estado líquido para o sistema. Eu quero que ele passe no estado de vapor, só o solvente. Se ele passar no estado líquido, ele vai levar consigo os materiais dissolvidos. E aí vai sujar todo o sistema, tem aquele trabalho todo. Aqui, entre o balão e o tubo do rotor aqui do rotaevaporador, eu tenho essa conexão, certo? Essa conexão, eu posso usar conexões diferentes, enfim, mas usar essa conexão é muito importante porque ela facilita, caso esse material projete, se ele projetar só até a conexão, facilita muito o meu trabalho, porque eu vou precisar só limpar a conexão, não vou precisar desmontar e limpar todo o sistema. Então aqui vocês veem que um pouco do material projetou, certo? Líquido, então ele leva consigo o material dissolvido. A gente vai fingir que eu fiz isso aqui para mostrar para vocês, e que não foi um erro meu, certo? Mas aí essa conexão aqui é que salva esse trabalho. Eu não vou precisar abrir o sistema, limpar tudo, basta que eu limpe a conexão e o problema está resolvido. Enquanto ele está lá no rotaevaporador, eu vou fazer a filtração do material de arraste. Então, vocês já observam que tanto a quantidade de solvente, a cor da solução é bem diferente, né? Então, vocês já devem imaginar que os compostos dissolvidos, tanto em quantidade quanto em característica química, eles são diferentes. Aí eu vou fazer essa filtração, vou levar para o rotaevaporador e vou concentrar também. Enquanto isso, eu vou pesar o balão aqui. Eu já fiz a concentração do solvente. Retirei o solvente do balão onde eu fiz o meu arraste a vapor. E agora eu vou pesar. Esse balão ele foi previamente pesado. E aí eu vou pesar agora o balão contendo o meu extrato e vou fazer a subtração do balão com o extrato, sem o extrato, para
saber a massa do material extraído. Então, o meu balão contendo o extrato pesou 311,2 gramas, e aí vocês já anotem. E o balão vazio, só o balão, pesava 287,62 gramas. Então, a massa do extrato vai ser o balão com o extrato menos o balão vazio. Certo? Isso é de qual mesmo, professor? Isso aqui é da maceração. Certo. Certo? Então, 311,2 gramas com o balão cheio. E antes de ter o extrato, o balão pesava 287,66. Então, aquele extrato do material macerado já está pronto. Agora a gente vai avaliar o extrato do arraste a vapor. Então, eu coloquei o meu balão, coloquei uma conexão, eu posso usar conexões diferentes, a depender da largura da boca do balão, do tamanho. Vou colocar o meu material para ser evaporado no rotoevaporador e vou preparar o extrato em hexano. Esse extrato veio lá do arraste a vapor. Certo? O arraste a vapor foi feito com água. Depois eu fiz a extração com hexano. Depois de concentrado, vocês vão, não sei se vai dar para ver no vídeo aí, mas a gente tem o extrato aqui com uma quantidade bem menor de material extraído aqui embaixo. No final, esse balão vai ser pesado. Eu não consegui enxergar. Deixa eu ver se eu consigo agora. Eu não consegui enxergar o valor que tem aqui. Não consegui enxergar o valor que tem aqui. Então, mas aí vocês vão anotar já a massa do material. Eu tinha pesado antes. Então, esse extrato aqui, ele conseguiu 160 miligramas. Deixa eu anotar aqui. 160 miligramas, que é o valor do material que foi extraído por arraste a vapor. Certo? Então, esses foram os dois métodos de extração que a gente usou para essa técnica de extração sólido líquido. E aí vocês vão fazer o relatório em cima desses dois métodos e buscar na literatura e explicar por que acontecem essas diferenças, quais são as classes principais de metabólitos que vocês esperam que sejam extraídos, e aí vão discutir sobre essa extração. Certo? Dúvidas? Todo mundo entendeu? Professor, explica novamente como o senhor fez para limpar quando o material entrou lá no rotoevaporador, que eu não entendi direito. Tá. Deixa eu voltar aqui. Certo, acho que até... Deixa eu voltar no anterior. Ver se dá para ver. Pronto. Esse cilindro de vidro aqui, que tem o meu condensador, eu acho que não vai dar para ver aqui, mas aqui em cima dele eu tenho uma entrada de ar. Ela está fechada, ela está rosqueada, mas eu posso abri-la, certo? Se o material projetar e sujar aqui dentro, eu vou abrir essa entrada de ar aqui em cima, vou abrir isso aqui e vou lavar com etanol aqui em cima, para o etanol, o líquido vir descendo e vir lavando, vai ser coletado no balão aqui embaixo, e vou lavar por aqui também. Se eu não conseguir limpar dessa forma, eu vou ter que desmontar o sistema. Então, eu consigo tirar esse cilindro de vidro, esse material aqui ele é rosqueável, né? Eu consigo tirar o tubo, ele desmonta, o sistema desmonta. Não é interessante, porque dá muito trabalho, mas se precisar, a gente consegue fazer isso. E aí eu vou fazer essa limpeza por completo, certo? Mas isso foi depois de evaporar, né? Quando terminou. Então, mas aí essa é a vantagem dessa conexão. Quando o material projetou,
se eu conseguir, nesse caso aqui, eu consegui ver assim que ele começou a projetar, então ele não chegou a sujar o restante do sistema. Ele sujou só a conexão. Como ele sujou só essa conexão, a única coisa que eu preciso fazer é tirar a conexão aqui, ó. Ele se conecta ao tubo do rotor aqui. Então eu tiro essa conexão e lavo só a conexão. É muito mais simples. Você vai observar aqui que aqui em cima, ó, você vê que está tudo limpo. Aqui está limpo. Ele só sujou aqui embaixo. Então eu vou tirar essa conexão e vou limpar com etanol. É bem mais tranquilo. Certo, mas aí desliga, né? Tudo direitinho. Desligo tudo, desligo a bomba, desligo o rotor, e aí eu levanto o rota e abro a entrada de ar para que eu desfaça o vácuo, né? Para que a pressão suba. Depois que a pressão subir, aí eu vou desmontar. Eu tiro o balão, tiro a conexão e lavo a conexão à parte. Uma conexãozinha assim, de uns 10 centímetros. Tá bom, entendi. Beleza, mais dúvidas? Certo, deixa eu parar aqui a gravação.